Você já parou para pensar nas responsabilidades que a sociedade no geral impõe a gente quando a gente vira adulto? De certa forma é um baque quando a ficha vai caindo e a gente vê as contas chegando e a responsabilidade de ser responsável por nossa própria vida, de assumir a responsabilidade pelas nossas próprias escolhas e lidar com paciência, aceitando cada decisão que a gente toma, porque isso só cabe a gente fazer, só cabe assumir a responsabilidade pelas coisas que a gente escolhe fazer com a nossa vida. E ao mesmo tempo é tanta liberdade que chega a aprisionar. A gente fica perdido diante de tantas escolhas, tantas opções e congela, sabe? Porque a gente cresce de certa forma dentro de uma casa. Dentro daquela casa, a gente cresceu ouvindo muitas coisas e vendo muitas coisas. Então, a nossa referência, quando a gente vira adulto, de certa forma, a gente se vê na idade das pessoas, né, mais velhas que a gente. Quando a gente era criança, a gente se vê repetindo os mesmos padrões que a gente cresceu dentro, porque é a referência que a gente tem. Não tem como a gente crescer fora da nossa bolha se dentro de casa a gente tem uma cultura interna, pode-se dizer. A gente tem hábitos que a gente vai carregar das referências maiores que a gente tem dentro de casa. Então, querendo ou não, quando a gente cresce, a gente tem a nossa própria casa, as nossas próprias decisões para tomar, a gente se vê repetindo muitos padrões dos nossos familiares, que foram as nossas referências quando a gente era criança. Mas até que ponto que isso é bom na nossa vida hoje? Até que ponto essas referências foram saudáveis? E é algo que se deve ser carregado e passado para as próximas gerações ou não, né? Caso você não tenha nenhum descendente. O que é que a gente faz com essa bagagem que a gente tem interna? Se tem muita coisa que não nos agrada e a gente percebe isso e mesmo assim continua fazendo, vai chegar um ponto insustentável. Vai chegar um ponto em que você vai ficar totalmente infeliz e você vai passar por uma crise. Essa crise vai te paralisar, você vai achar que é o fim do mundo. E depois que cair a ficha, porque é difícil aceitar a verdade, não é por acaso que tem aquele ditado que a verdade dói, porque realmente dói, incomoda, cutuca. É como se a gente tivesse uma ferida aberta e tem uma pessoa lá com o dedo futucando essa ferida, até a gente acordar para a realidade, aceitar e tomar a decisão por nós mesmos, porque ninguém vai tomar essa decisão. E quando a gente toma a decisão, cria coragem de mudar aquela realidade ali, mudar aquele hábito que a gente tá fazendo, que a gente tá repetindo sem perceber, tudo muda, sabe? A nossa realidade muda completamente, porque a gente toma consciência de que aquela parada ali não tá saudável e que não vale a pena, não vale a gente gastar a nossa energia, nem o nosso tempo, que é o nosso bem mais precioso, repetindo padrões que não irão nos levar a lugar nenhum, se eles não estão nos agradando tanto assim. E se lá dentro de você já percebeu que não vale a pena ficar repetindo algo que você sabe que você tá repetindo e você mesmo assim, mesmo se incomodando, continua repetindo, aí você tá negando pra si mesmo que a mudança deve vir. Porque realmente assusta quando a gente vai dar esse passo em direção ao desconhecido, em direção ao novo, em direção a uma parada que nunca ninguém na sua família fez antes. Quando você escolhe por aquele caminho, você vai ser muito criticado. Ninguém vai botar fé que você vai conseguir. Porque todo mundo também tem medo por você. As pessoas têm medo que você se frustre, que você deposite toda a sua energia naquilo ali e que não dê certo e que você fique infeliz. Lógico que quem se importa com você também vai se preocupar, mas só cabe a você tomar essa decisão. E eu aprendi uma vez que se dá medo é porque vale a pena. Porque é algo que tira a gente totalmente fora da nossa zona de conforto, faz a gente explorar um lado nosso que está adormecido. E é ali que a gente consegue plantar as nossas sementes e desabrochar fora da caixinha dos padrões que a gente tem enraizados na nossa bagagem, da nossa vida. Que muitas vezes também são padrões que foram repetidos dos nossos antepassados para os nossos antepassados e assim por diante, até chegar na gente. E talvez antes não se tenha sido tomada essa consciência. Por isso que a gente continuou
vendo esse padrão se repetir dentro da nossa família. Mas se a gente, hoje, como pessoa e como adulto, toma consciência dessas coisas que estão nos incomodando e a gente toma essa decisão de mudar a nossa própria realidade e caminhar por um caminho diferente, é a nossa história que a gente está escrevendo agora, e não a dos nossos antepassados. Não a história dos adultos que conviveram com a gente quando a gente era criança. A deles, eles já estão vivendo. A deles já foi escrita por eles. E não cabe a eles escreverem a nossa. E é claro que quando a gente não tem condição ainda de tomar as nossas próprias decisões, né? Por exemplo, quando a gente era criança, essas decisões foram tomadas por um adulto, que eram os responsáveis por a gente naquele momento. E de certa forma, enquanto a nossa criação estava sendo feita, é lógico que eles, na cabecinha deles, né? Muitas vezes pensaram o caminho que a gente ia trilhar com base nas escolhas que eles estavam fazendo para a nossa vida. Mas quando a gente chega num ponto onde a gente se vê responsável, os únicos responsáveis pela nossa própria vida, só cabe a gente escolher que rumo que a nossa vida vai ter. Se você tá vendo que as referências que você teve quando criança não foram felizes, né, no seu trabalho, no seu relacionamento ou na sua vida no geral, só cabe a você pegar aquele exemplo ali e decidir ir por um caminho diferente, onde você seja feliz, onde você se realize profissionalmente, onde você tenha um relacionamento saudável, onde você tenha hábitos saudáveis, onde você consiga viver bem consigo mesmo. Porque a vida de quem já passou é deles, não é nossa. Lógico que a maioria tem boas intenções, né, pra nossa vida e escolhe essas tomadas de decisão com base num futuro que eles almejam pra gente que seja bom. Mas até que ponto isso realmente é bom pra gente e faz a gente bem? Às vezes, quando a gente tá confortável demais, começa a ficar desconfortável. E a única pessoa que pode escolher mudar é você.